Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos revisar a classe gramatical dos substantivos. Vocês lembram o que são substantivos? Sabem identificá-los? Este conteúdo ele foi visto na unidade passada. Então, caso vocês queiram rever alguma aula sobre substantivos, algum vídeo sobre substantivos, vocês podem acessar o canal do YouTube do Colégio Expressivo. Combinado? E caso vocês queiram também, eu posso passar os links dessas aulas para vocês também na nossa próxima aula ao vivo, certo? Agora, vocês precisarão pegar o livro de língua portuguesa na página 195, que nós vamos começar. Análise linguística. Substantivo. Chachado, Antônio Cedrais. Onde já se viu uma mãe de vários pintinhos que pode ser avó a qualquer dia. Ai, que galo! Chega essa hora em casa. Quê? Ainda pensando em galo? Esse galo na cabeça é da maldita porta do galinheiro. O humor dessa tirinha está no duplo sentido da palavra galo. No uso cotidiano, essa palavra pode ser empregada com vários sentidos. Na tira, ela tanto pode designar a ave, forma masculina de galinha, como um machucado causado por uma pancada na cabeça. Assim, podemos dizer que o galo é uma palavra que usamos para nomear coisas que podemos entender como substâncias. Por isso, é um substantivo. Percebam que a palavra substantivo nos remete ao seu conceito, que está no quadro dicionário. Vamos ler? Substantivo é a palavra que usamos para designar o que chamamos de objetos substantivos, ou seja, substância e todos os objetos que podemos apreender mentalmente como substâncias. Veja alguns exemplos de substantivos. Substâncias: computador, Zé Mário, livro, maçã, sol, carro, cometa, papel, caneta, violão, mangueira, sapoti, casa, rua, apartamento, televisão, sofá, cama, café, comida, almofada. Objetos apreendidos mentalmente como substâncias: amor, Deus, sentimento, atenção, carinho, fala, intenção, ansiedade, nascimento, felicidade, orgulho, anjo, saúde, saída, saci, boitotá, vontade, angústia, dor, ajuda, intuição, liberdade. Classificação dos substantivos. Os substantivos classificam-se em abstratos. Têm existência dependente, como cuidado, ansiedade, cansaço. A existência desses substantivos depende de alguém ou de alguma coisa que dê ou apresente cuidado, ansiedade, cansaço, etc. Na página 196, nós temos um quadro Aprenda Mais. Vamos fazer a leitura? Usamos os substantivos para nomear as coisas que constituem o mundo. Entre suas funções, elas podem descrever e caracterizar pessoas e lugares, como nos relatos de viagem. Agora vamos continuar com o conteúdo de substantivos.
Vocês entenderam que substantivos abstratos dependem de outro ser para existir? Agora, vamos entender o que é substantivo concreto. Concretos nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e objetos. São seres cuja existência é independente, como João, barco, mar, areia, quadro, vidro. Para classificarmos um substantivo como concreto ou abstrato, precisamos analisar a forma como ele foi empregado. Em algumas situações, usamos substantivos abstratos como se fossem concretos. É o que acontece, por exemplo, quando se diz: o amor chegou ao coração dela. A ansiedade sempre me acompanha. A justiça é cega. Os substantivos concretos classificam-se em: próprios são os que usamos para nos referirmos a um ser particular. Escrevemos os substantivos próprios com a letra inicial maiúscula. Exemplos: Paula, São Paulo, Amazônia, Atlântico, Maria, Hamilton. Comuns são os que utilizamos para seres em geral: jogo, caneta, parede, ódio, fore, pedra, abraço, corpo. Coletivos. Os substantivos coletivos indicam um conjunto de animais, coisas ou pessoas. Veja alguns exemplos. Agora vamos fazer a leitura de alguns substantivos coletivos que está nesta tabela. É importante que vocês sempre façam essa leitura para que vocês memorizem cada vez mais os conceitos. A memorização desses substantivos, ele facilita na escrita de textos, para que vocês não precisem repetir uma mesma palavra várias vezes. O uso dos substantivos coletivos facilita neste aspecto. Então, quanto mais substantivos coletivos vocês conhecem, mais vocês estão facilitando a escrita de vocês, certo? Então, agora vamos à leitura dos substantivos coletivos que nós temos nesta tabela. Observem que, ao invés de eu falar obras de arte, eu posso falar apenas a palavra acervo. Fotografias, selos, álbuns, lobos, feras, alcateia. Textos, antologia. Navios de guerra, armada. Ilhas, arquipélago. Parlamentares, trabalhadores, assembleia. Mapas, atlas. Objetos de viagem, bagagem. Examinadores, banca. Aves, bando. Livros, biblioteca. Bois, boiada. Viajantes, peregrinos, caravana. Peixes, cardume. Leis, código. Cortiços de abelhas, colmeia. Período de 10 anos, década. Discos, discoteca. Atores, artistas, elenco. Abelhas, insetos, enxame. Roupas, enxoval. Animais de uma região, fauna. Plantas de uma região, flora. Pães, tijolos, fornalha. Navios, ônibus, frota. Quadros,
estátuas, galeria, jurados, júri, soldados, anjos, legião, período de 1000 anos, milênio, bois, porcos, elefantes, manada, máquinas, maquinaria, chaves, árvores frutíferas, pomar, filhos de um casal, prole, assaltantes, quadrilha, aves voando, revoada, período de 100 anos, século, período de 3 anos, triênio. Uma outra observação é que, já que os substantivos indicam um conjunto de animais, coisas ou pessoas, esses substantivos coletivos deverão ser usados no singular, quando se tratar de um grupo de pessoas, coisas ou animais. Então, finalizaremos por aqui esta aula. Agora, vocês deverão fazer a atividade das páginas 200 a 202. Façam a atividade, que é uma atividade de prática linguística, e na próxima aula continuaremos com o conteúdo de substantivos. Até a próxima aula e tchau, tchau!